Olá, povo! Essa é a nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, a Jéssica está aqui conosco e vamos para a melhor aula, a aula que você gosta, que você aprende, a nossa aula de História. Vem com a gente! E nós vamos conversar sobre um assunto que interessa e chama a atenção porque um dos assuntos mais importantes do século XX, a Segunda Guerra Mundial, e nós vamos falar especificamente do avanço do eixo. Os países do eixo dominando outros territórios no início da Segunda Guerra Mundial. Então, traga aí seu lápis, caderno, caneta, faça anotações de elementos destacados em negrito, importantes para você ter anotação no seu caderno para continuar estudando. Combinado, criança? Então, vem com a gente para a nossa aula e para começarmos, duas questões aí para você se aquecer para a nossa aula. Primeiro, o início da Segunda Guerra Mundial aconteceu depois da invasão de um país europeu. Qual foi este país invadido pela Alemanha, que marcou o início da Segunda Guerra Mundial? Lembra? Ainda, quais países a Alemanha ocupou antes de iniciar a guerra? Na década de 1930, que país ela ocupou externamente antes da Segunda Guerra Mundial? Lembrou disso tudo? Primeiro é facinha. Tenha anotado no seu caderno. Se você não anotou ainda, anote essa informação. A Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939. A Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939. É a data que nós temos como início da Segunda Guerra Mundial. Antes disso ainda, a Alemanha já tinha uma política de expansão. Que país ela invadiu? Áustria e Tchecoslováquia. Então são os dois países invadidos pela Alemanha sob a justificativa de que a maioria da população alemã nesses lugares, de origem germânica nesses lugares. O mapinha do seu lado direito mostra essas invasões da Alemanha sobre a Áustria, Tchecoslováquia, os Sudetos ali, e depois, por último, em 1º de setembro de 39, a Polônia, dando início à guerra. Observe esta imagem na sua tela. Adolf Hitler e todo o alto comando nazista, todos aí, em uma foto na frente da Torre Eiffel em Paris, no dia 23 de junho de 1940. A alta cúpula do governo alemão no principal símbolo da França, a Torre Eiffel em Paris. Que impacto a divulgação dessa imagem num contexto de guerra poderia ter? Divulgar essa imagem de que o Hitler agora é o senhor da França, o dono da Torre Eiffel. Que impacto essa imagem poderia ter no ânimo, tanto dos alemães quanto dos adversários? Contexto de guerra. Ainda veja esta foto, que é em Paris, 26 de agosto de 1944. Em 26 de agosto de todos os anos, os franceses rememoram a chamada Liberação de Paris do domínio alemão. A cidade ficou sob domínio nazista por 4 anos, de 1940 a 1944, e aí foram comemorar essa liberação, e todos os anos é comemorada esta data. Relembrar acontecimentos importantes ajuda a contar a história de um povo. Essa data, a liberação de Paris do domínio alemão, isso depois de 4 anos, ajuda a contar um pouco da história do povo francês. Por isso, uma data importante de lembrança para a França. Como começou a guerra? Ela começa com a chamada Guerra de Mentira. Sim, esse é o nome dado mesmo. Guerra de Mentira. Na frente ocidental, ou seja, na fronteira dos países da Alemanha com a França, a situação se mantinha inalterada. 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Em 3 de setembro, França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha. 3 de setembro de 1939. Até o início de 1940, nada se alterou. Não houve uma disputa militar logo de cara. Não! Os franceses estavam entrincheirados na chamada linha Maginot, uma linha de fortificações pesadas na fronteira da França com a Alemanha, esperando um possível ataque alemão, mas inalterada a situação. Essa linha de fortificações interligadas visava a defesa
contra um possível ataque alemão. Os 6 meses iniciais do conflito, então, depois da invasão da Polônia, ficaram conhecidos como Guerra de Mentira, porque houve declarações de guerra de ambos os lados e nenhum lado se atacou. Entre 1º de setembro de 1939 até abril de 1940, não houve ataques, chamada Guerra de Mentira. Então aqui você tem no seu mapa do lado esquerdo aqui, a chamada linha Maginot. Então França e Alemanha, e na divisa direta entre os países, essa linha de fortificações reforçadas, a linha Maginot. Já na divisa da França com o Luxemburgo, com a Bélgica, eram fortificações mais leves. Eram linhas de trincheiras também, mas não tão reforçadas. Porque Bélgica, Luxemburgo e mais para cima a Holanda se declararam neutras nessas declarações de guerra da Segunda Guerra Mundial. Então a França não fortificou tanto, fortaleceu muito mais a divisa com a Alemanha. Porém, como o mapa da direita mostra, no momento de invasão, a Alemanha foi exatamente pela Holanda, pela Bélgica e por Luxemburgo, onde a França não estava tão bem preparada e não atravessou a linha Maginot, não atravessou a fronteira direta entre os países. E esse avanço da Alemanha começou em abril de 1940, 6 meses depois das primeiras declarações de guerra. A Alemanha ocupou a Noruega e a Dinamarca no Mar do Norte, controlando esse Mar do Norte. A ideia, garantir o fornecimento de ferro da Suécia. Então, o fornecimento de ferro da Suécia para a Alemanha, para garantir isso sem nenhum problema, a Alemanha invadiu Noruega e Dinamarca, ao norte. Abril de 1940, as primeiras ações. Ferro, fundamental numa guerra, equipamentos de guerra e tudo. Em maio de 1940, a Alemanha invadiu a Holanda, Luxemburgo e Bélgica, países que haviam se declarado neutros, não estavam. A Alemanha desobedeceu essa declaração e os invadiu. Usando, em todos esses casos, a tática chamada de Blitzkrieg. Importante, anote esse termo no seu caderno. Blitzkrieg. Ou, traduzindo aí como guerra relâmpago. Ações muito rápidas. O que é essa Blitzkrieg, então? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Primeiro, a Alemanha inverteu a ordem lógica que havia nas guerras anteriores. Então, primeiro, bombardear o inimigo usando a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Então, bombardear o inimigo usando os aviões. Alvo principal, comunicações e estradas. Destruir torres de telefone, de rádio, de comunicação e destruir estradas, pontes e ferrovias. Impedir, então, o deslocamento de tropas e as comunicações dos inimigos. Depois disso, invadir o país com tanques e com infantaria, para que com o adversário perdido, sem comunicação, sem estradas, o desgaste fosse menor, a vitória fosse mais fácil, desgastando menos o exército. A Alemanha sabia que precisava vencer com menos desgaste possível, para que pudesse continuar avançando e mantendo os territórios dominados. Então, primeiro o ataque da Força Aérea, como mostra a imagem à direita, depois a invasão de tanques e da infantaria sobre um adversário jamais perdido ali, então, evitando tanto desgaste alemão. Essa é a tática da Blitzkrieg. E, a partir das invasões de abril e maio de 1940, em junho de 1940, a Alemanha, ainda no final de maio, a Alemanha invadiu a França e tomou Paris no dia 14 de junho de 1940. Então, finalzinho de maio, a Alemanha invadiu a França e já tomou Paris em 2 semanas. Em 22 de junho de 1940, menos de um mês depois que a Alemanha invadiu a França assinou uma rendição humilhante para a Alemanha. Nenhum mês de guerras, a França, que havia vencido a Primeira Guerra Mundial, 20 anos depois se rendeu em menos de um mês. Todo o norte do país ficou sob controle alemão e o governo francês foi transferido para o sul, como mostra esse mapa, com a capital sendo Vichy. A capital original da França, Paris, ficou sob domínio alemão. Aos poucos, a Alemanha foi até dominando mais ao sul. E este governo ao sul não era independente, ele obedecia às ordens da Alemanha. Então a França virou um território da Alemanha. Repare uma ideia de vingança da Primeira Guerra Mundial também acontecendo. Houve uma vingança, então a Alemanha humilhou a França, devolvendo as humilhações da Primeira Guerra Mundial. Exercício para você. No início dos conflitos, havia a sensação de que ninguém poderia conter o avanço dos alemães.
Qual a explicação para essa superioridade de combate militar da Alemanha? Explicação: tática militar inovadora, Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. Os aviões começavam o bombardeio, principalmente comunicações e estradas. A seguir, os tanques avançavam, abrindo caminho para a infantaria, que ocupava o território inimigo rapidamente, com o inimigo perdido e sem conseguir se deslocar com rapidez. Então os ataques alemães eram surpresas, usando primeiro os aviões, depois os tanques e aí vindo a infantaria. A Alemanha dominou a França? Sim! Logo depois a Alemanha montou uma operação aérea para derrotar a Inglaterra. Por que uma operação aérea? A Inglaterra é um arquipélago, ali a Grã-Bretanha, o Reino Unido, um arquipélago, ilhas, uma operação aérea. Essa operação foi chamada de Operação Leão Marinho. Então chamada pela Alemanha de Operação Leão Marinho. A RAF, Royal Air Force, a Força Aérea da Inglaterra, contou com os radares, uma nova tecnologia que veio para a Segunda Guerra Mundial para conseguir então antecipar os ataques alemães. As batalhas aéreas duraram de julho de 1940 e foram até maio de 1941. 10 meses de confrontos aéreos entre a Alemanha e Inglaterra. A Inglaterra conseguiu resistir com destaque aí para a atuação do primeiro-ministro inglês, o Winston Churchill, que substituiu Neville Chamberlain. Winston Churchill, então, teve uma ação decisiva no ânimo dos ingleses, na recuperação inglesa e nos contra-ataques ingleses contra a Alemanha. Winston Churchill, destaque para você do lado direito da sua tela. Depois de falarmos sobre isso, exercício para você. Observe comigo esse discurso do Winston Churchill. Leia aí. Estamos lutando para salvar o mundo inteiro da peste da tirania nazista e em defesa de tudo que é mais sagrado para o homem. É uma guerra para estabelecer os direitos do indivíduo e é uma guerra para estabelecer e reviver a estatura do homem. Então repare, esse é um dos discursos do Winston Churchill para a população inglesa. Quais os argumentos poderiam justificar a posição do Churchill que ele coloca nesse texto? O que se poderia justificar dos argumentos dele?
No texto, no discurso, o Winston Churchill ele fala em combater a tirania nazista. Ele fala de devolver os direitos do indivíduo. Que argumentos que justificam essa posição dele? Você vai se lembrar que a Alemanha aí tinha, primeiro, um governo totalitário, nazista, sem direitos, sem democracia, contra tudo que fosse de liberdades. Primeiro ponto. E outra, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, já estava invadindo outros países. Então, havia um conceito de supremacia, de dominação, mesmo até racista por parte da Alemanha nazista. Esse conceito de supremacia combinava uma política de dominação de outros países, eliminando os rivais por completo. A política nazista pregava o fim da democracia e a obediência a um líder e a um partido forte dentro de um governo totalitário, sem democracia, sem direitos, sem liberdade. Então, esses são os argumentos que o Winston Churchill usa para justificar aí o seu discurso, a necessidade da união de todos para combater este perigo. Ainda sobre o avanço dos países do eixo no início da guerra, a Itália entrou na guerra no dia 10 de junho de 1940. Percebeu a data? Quando a Alemanha já se destacava invadindo outros países e já havia invadido a França, estava prestes a tomar Paris, só então que a Itália entrou na guerra ao lado da Alemanha. A Itália não entrou logo de início, entrou aí só em junho de 1940. A Itália pretendia controlar todo o mar Mediterrâneo, o norte da África e os países do sul da Europa. Então todos os territórios ao redor do mar Mediterrâneo era o objetivo da Itália de ocupar, enquanto a Alemanha se ocupava com o restante da Europa. Mas o desempenho militar italiano foi ruim, perdeu para tropas gregas, perdeu para tropas do norte da África. Então o desempenho militar italiano foi muito ruim. E aí, ao longo de 1941, tropas alemãs se juntaram ao exército italiano e aí sim, conseguiram dominar a região dos Balcãs e o norte da África. Mas a Itália só conseguiu esse domínio com a ajuda de tropas alemãs, porque o desempenho militar isolado da Itália foi ruim. Isso começou a comprometer a imagem de Benito Mussolini, o líder da Itália, junto aos italianos. O Benito Mussolini, que dentro do fascismo pregava a união para fazer guerra, a dominação frente aos outros com guerra, mostrou que a Itália entrou na guerra sem estar preparada para essa guerra, tendo um desempenho militar muito ruim. Então, enfraqueceu um pouco da forte imagem do Mussolini perante os italianos. É o início do desgaste que depois levou à sua retirada do poder. E outra grande surpresa da Alemanha nesse contexto de guerra foi a chamada Operação Barbarossa. A Alemanha tinha um acordo de não agressão com a União Soviética, assinado lá em 23 de agosto de 1939. Não agredir a União Soviética. Esse era o acordo por 10 anos. Porém, no dia 22 de junho de 1941, início do verão europeu, neste dia, a Alemanha atacou a União Soviética de surpresa, sem avisar antes, e quebrou o pacto de não agressão, celebrado aí quase 2 anos antes. A Alemanha invadiu a União Soviética. Interesse da Alemanha, interesse nas riquezas que tinha na União Soviética, principalmente petróleo, minérios e cereais, fundamentais para uma guerra. O outro motivo, racismo, contra os eslavos, um povo considerado inferior pelos alemães. E, claro, o motivo sempre exaltado pelo Hitler, o anticomunismo, eliminar o comunismo da terra. Então, invadir e derrotar a União Soviética. Os soviéticos, pegos de surpresa, usaram a tática chamada de terra arrasada. Uma mesma tática usada no século XIX, quando a Rússia teve de enfrentar as tropas do Napoleão Bonaparte. Então a tática da terra arrasada, qual era? Recuavam. Os russos recuaram para dentro do interior do país para proteger a capital Moscou. Mas, antes disso, no caminho, destruíam tudo que pudesse ser útil ao avanço alemão. Tudo que pudesse ser útil ao adversário. Florestas, plantações, rios, todos eram destruídos para então segurar o avanço alemão. Tática da terra arrasada. Então você tem no mapinha do lado esquerdo o domínio então do eixo e a União Soviética e esse avanço da Alemanha pelo eixo contra a União Soviética
a partir de 1941. Portanto, a União Soviética, que não estava na guerra até então, entrou na guerra com os aliados contra o eixo. Exercício para você. Em 1941, a Alemanha havia conquistado boa parte da Europa e do norte da África e preparava uma investida sobre a União Soviética. Mesmo com tanto sucesso militar, essas várias conquistas poderiam gerar problemas para o exército nazista. Que problemas poderiam ser esses? Desde abril de 1940, a Alemanha invadiu Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França, outros países do sul da Europa, ajudando até a Itália, o norte da África. Então, a Alemanha estava lutando em várias frentes. Resultado disso? Desgaste. Muitas frentes de batalha. A população alemã, então, não havia tantos soldados disponíveis. Mesmo com a ajuda da Itália, a Alemanha estava lutando em muitas frentes, em muitos países. O problema do desgaste dos soldados, das tropas, era um problema que a Alemanha tinha que encarar. O que nós vimos nessa aula? Que a Alemanha avançou muito sobre os países a partir de 1940 com o uso da tática chamada Blitzkrieg, guerra relâmpago. A França foi derrotada rapidamente, em semanas. A Inglaterra, porém, conseguiu segurar o avanço nazista. A Itália entrou na guerra em 1940, aproveitando-se desse prestígio das conquistas da Alemanha. A Alemanha iniciou a Operação Barbarossa em junho de 1941, ou seja, um ataque surpresa contra a União Soviética, quebrando o pacto de não agressão. Então você viu os avanços dos países do eixo, principalmente na Europa e norte da África. É isso, galera. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!